decisão ela não está lastreada num sentido da proibição da atuação da guarda com essa decisão da sexta turma do STJ. O que nós fizemos uma análise dessa decisão, ela foi uma decisão pontual, numa situação específica, numa coleta de prova, onde a prova apresentada nos autos, se eu não salvo engano, era um tráfico de drogas, ela teria sido obtida entendendo o ministro de forma ilegal, porque não foi demonstrada uma motivação justificada para a abordagem e localização da droga, que teria gerado aí a prisão dos acusados. Então entendeu o ministro na decisão de que esse tipo de exercício não seria de competência da guarda, porque ela não estaria agindo naquela situação que a própria Constituição, que o próprio direito lhe permite, que seria como qualquer do povo empreender alguém que esteja em situação de flagrante delito. Né? Então entendeu o ministro que naquela situação pontual, aquele tipo de prova, e para o direito de uma forma geral, toda prova que é obtida de forma ilegal, ela é considerada nula e tudo que dela decorre, né? Que a gente chama do princípio do fruto da árvore envenenada. E isso, de certa forma, nós estamos dizendo pela decisão, eu não analisei toda a ação penal para dizer a forma como foi, nós estamos baseados nessa decisão. Mas isso ela não vinculou as outras condutas da guarda, tanto que nós temos várias decisões, seja em primeiro grau, sejam em nível de tribunais de justiça e também dos próprios tribunais superiores, que validam a atuação da Guarda Civil em situações assemelhadas. Né? E isso foi colocado dessa forma, trazendo, por óbvio, uma certa insegurança jurídica para os próprios guardas civis municipais, também uma insegurança num sentido lato aí para a população. Será que eu chamo a guarda? Será que o que ela faz? Uma sensação de insegurança, está prendendo e a justiça solta, entre aspas, mas isso foi uma questão pontual. Né? Se a gente for analisar o direito na letra fria, se houve uma ilegalidade, ela tem que ser observada. Agora, se não houve ilegalidade, ela está sendo baseada somente no texto constitucional, aí nós não podemos nos curvar a isso, porque nós temos lei federal, inclusive, que insere a Guarda Civil como uma força de segurança. Né? Nós temos lei federal, a SUSP, que coloca a Guarda Civil como uma das forças de segurança que deve agir em cooperação com a Polícia Militar e a Polícia Civil, porque a Constituição ela traz as competências de cada uma dessas forças. As pontuações do Dr. Wagner, elas são muito coerentes, tá? E coadunam realmente com o entendimento jurídico. O que é importante para a população ter em mente quando for fazer esse pressuposto, primeiro, que existe realmente uma lei federal que confere poderes à Guarda Municipal, lei esta que não foi objeto de qualquer ação de inconstitucionalidade, etc. Ou seja, uma lei que está em vigor. Paralelamente a isso, a gente tem uma questão que hoje, no Brasil, o Superior Tribunal de Justiça, pelo menos é tido, né, informalmente, para os acadêmicos e os que operam o direito, como a Corte da Justiça. Hoje, no cenário nacional, é a corte que mais visão garantista vem se expressando. E esse posicionamento do STJ, ele é um posicionamento que coaduna com o entendimento que ele vem adotando há algum tempo. É importante colocar que ele, inclusive, já decidiu algumas questões vinculadas até à própria Polícia Militar, da atuação dela. Por exemplo, a entrada em domicílio de uma pessoa que é abordada com drogas na via pública. Só esta motivação não seria justificativa idônea para entrar na casa. Uma matéria também bem complexa. O que a gente verifica na prática é uma confusão aí dos direitos e das garantias fundamentais, né? Principalmente o direito da liberdade, os direitos de primeira geração, em face do direito coletivo. É inquestionável que a guarda ela desenvolve um papel extremamente importante. Existem vários fatores. Em primeiro lugar, normalmente o guarda municipal ele integra a sociedade daquele município. Então ele tem uma noção muito mais profunda dos problemas sociais daquele pequeno grupo do que muitas vezes um policial militar, que por ser estadual às vezes mora em cidades longínquas. Essa
briga, né, essa divisão aí entre os direitos e garantias fundamentais e o papel da guarda, com a devida vênia, e é apenas uma opinião, é uma discussão que só atrasa a evolução social. Né? É inquestionável que a guarda desenvolve um papel muito importante no desenvolvimento da segurança. O senhor me perdoe, mas o que a gente tem que frisar é o seguinte: a gente sabe que a Constituição ela coloca a questão da segurança pública, né, nesse sentido da prevenção, da atuação no combate à criminalidade, etc., para a Polícia Militar e Polícia Civil, né, a Polícia Civil com uma apuração e a Polícia Militar com uma polícia de prevenção. Só que nós não podemos negar que só uma parte bem interessante. Boa parte. Como é que fala? Pela ordem. Pela ordem. Olha que interessante. A polícia judiciária ela tem por escopo buscar o desenvolvimento, resolver crimes já ocorridos. E a polícia militar, o policiamento preventivo. Mas nunca houve questionamento que a polícia militar tem um trabalho investigativo desenvolvido pelo P2, né, que é um órgão da polícia militar. E a Polícia Civil tem policiais preventivamente, Garra, GOI e etc. Então, na verdade, isso aí são paradoxos que são norteadores e não vinculativos. Mas eu quero chegar na questão do seguinte: o município hoje ele tem que socorrer as polícias civil e militar. E não só as polícias, mas também o próprio Poder Judiciário, os órgãos federais, estaduais, o município socorre. Não só financeiramente, mas também com todo o suporte. E não foge a questão da segurança pública. A Guarda Civil, se a gente imaginar, eu peço que vocês tentem imaginar Limeira hoje sem ter uma Guarda Civil atuando nas vias públicas. Não, vamos determinar que a Guarda Civil vai ficar com os próprios municipais. Ótimo. Até abre uma discussão para falar o seguinte: se eu tenho uma Guarda Civil percorrendo as ruas, a via pública, ela não deixa de ser um próprio municipal, administrado pela prefeitura, onde tem que ser cuidado para que não haja depredação, para que não haja vandalismo, para que não haja crimes contra aquele próprio. Né? Então aí abre uma gama de discussão. O que nos causa um pouco de receio é que decisões como essa, aí me perdoem os advogados, mas começam a servir para os advogados defensores dos acusados como uma forma de se tentar buscar absolvição com base em decisões como essa, né? Que é o que tem acontecido, me perdoem, mas a própria Defensoria. A Defensoria tem se agarrado em decisão do STJ, volto a frisar, nesse caso em específico da sexta turma. Pode ter sido seguida também pela quinta turma aí, num HC, mas aí, doutor Renato, todo o meu carinho, sou muito, né, gosto muito, tenho muito apreço por ele, principalmente pelo pai, Vidotti, né, meu colega secretário, que também é uma pessoa espetacular, que eu tenho muito carinho, o doutor Daniel de Campos, aos secretários de uma forma geral, mas a gente não pode permitir que sejam utilizados. Então eu não li o HC, vou procurar consultar o HC colocado pelo doutor Renato Vidotti, mas servindo como base de defesa, isso traz, volta a frisar, traz aquela insegurança. Aos advogados, obviamente, quando você coloca um julgado, uma decisão vindo de um tribunal superior para balizar a sua defesa, é lógico que ela vai ser utilizada. Ela pode servir de lastro aí para uma decisão absolutória. Né? Mas de outro modo, aí a gente discutia isso, Denis, nós temos decisões que são na contramão do que a sexta turma decide, validando a ação da Guarda Civil em situações especiais, inclusive em primeiro grau aqui em Limeira. Tivemos recentemente. A Defensoria apresentou uma defesa baseada na decisão da sexta turma e o juiz de primeiro grau ele rechaçou, falou, não, isso nós estaremos indo contra as políticas públicas hoje de segurança. E não podemos falar da imprescindibilidade hoje da Guarda Civil atuando, né? E com muita competência. Vamos deixar claro, doutor Davi, para o senhor como advogado, nós orientamos dentro da Secretaria de Segurança que se haja dentro dos limites legais, no estrito cumprimento do dever, porque se estiver agindo no estrito cumprimento do dever, não há o que a gente falar de qualquer ilegalidade. Né? Agora, se agir com excesso, se agir fora dos contornos da lei, aí, obviamente, existe a responsabilidade e, consequentemente, uma anulação daqueles atos que foram praticados. Renata, posso...